Jorge, se você tivesse que resumir sua formação política em 3 marcos: pessoas, leituras ou experiências, quais seriam? Pessoas, Leituras leituras. ou experiências? O que você acha que foi mais determinante aí no seu processo aí de formação, os 3? O que você gostaria de falar a respeito? Augusto, veja bem, as 3 coisas, elas constituem uma pessoa no seu campo político, né? Qualquer pessoa que se coloca na perspectiva de ser uma pessoa que vai estar numa construção partidária. Eu não pretendo nunca mais ser candidato a nada. Já fui, não quero ser candidato a mais nada, porque acho que já foi um momento que era vivido, um momento importantíssimo, que foi da minha história de vida, não posso negar que Quem é de esquerda é mais ou menos assim, eu imagino, né? Porque eu também já militei, né? Militei no PT também, ali em 82, né? Militei de 82 a 88, né? Uhum. Aí tinha umas divergências, aí eu vi que eu era mais crítico do que parcela, né? estava mais criticando do que apoiando, né? Porque se você tem uma perspectiva de transformação revolucionária e você vê que aquilo não aponta naquela direção, Sim. né? Você vê que não nada contra necessariamente a esquerda liberal, porque, diferentemente da chamada esquerda radical, né? Porque, como diria Marx, né? Da mesma forma que você não julga uma pessoa pelo que ela diz de si mesma, você não julga um momento histórico pelo que ele diz de si mesmo e não julga também um grupo político pelo que ele diz de si mesmo. Porque eu fazia parte de um grupo que se dizia revolucionário, né? Mas não era, né? A praxe não era revolucionária, a teoria não era revolucionária, ou seja, então não tinha nada de revolucionário ali, a não ser que nós estivéssemos falando de uma revolução imaginária, né? Então, assim, aí, assim, voltando para você, porque no meu caso, a minha era muito mais pessoas e experiências do que propriamente leitura. Depois que eu fui desenvolver mais um hábito de leitura e tal, e não sei o quê. Assim, foquei mais nessa parte aí do estudo. Mas, assim, para mim, no início, era muito mais assim, pessoas e. Só para você entender assim, a questão da pergunta. Sim, e era muito mais pessoas e experiências ali, até experiências familiares, né? Porque eu tinha irmãos que militavam e me influenciaram a entrar na militância, né? Então, no meu caso, seria muito mais pessoas, né? Pessoas da minha própria família, né? Da minha família, do ponto de vista político, assim, eles não tiveram influência. Minha família não é uma família de... A não ser os bisavôs, trisavôs, sei lá do passado, né? Afonso Cláudio tinha, mas assim, da minha família atual, próxima, não, nenhum deles. Não tinha essa relação política que eu estabeleci, né? Mas pessoas foram importantes. E, sobretudo, as pessoas que foram importantes foram pessoas como o seu Lázaro, por exemplo, Lázaro Domingos. Foi um homem que foi muito importante, porque ele fazia umas homilias na igreja e eu aprendi muito com ele. Seu Florentino era outro, eu aprendi muito com ele. Eram pessoas importantes. Floriano Vieira foi outra pessoa muito importante na minha vida por conta dos ensinamentos, né? Essas pessoas próximas. Então, eles foram importantes. Aldemiro da Fonseca, boa pessoa que também me ajudou muito, me orientou muito. Veraldo Denadai foi outra pessoa, você talvez chegou a conhecer, talvez Veraldo Denadai, uma pessoa que também teve importância na minha época, né, da construção, de chamar, de fazer essas orientações. Então, as pessoas foram importantes. Em nível maior, mais amplo, né, evidentemente, o presidente Lula foi importante para poder ter essa referência como pessoa que ele é, né? Vitor Buarque, nos anos que ele foi candidato a prefeito. Você sabia que eu tive com o Lula uma vez, né? Não tem naquela das diretas, na campanha das diretas? Nossa.
Aí eu estava lá no palanque, né, que eu militava, e estava lá em cima do palanque e tal. Aí fiquei sentado conversando com Eu o tive na Lula. Praça 8, É, foi na direta já na Praça 8, eu tive é. lá. E ele era a estrela. Sabe qual era a outra estrela ali, curiosamente? Depois até disputaram a eleição, era o Fernando Collor de Mello. Também era uma das estrelas ali do palanque ali e O tal. Collor, eu não lembro dele nessa E eu, tarefa, não. e eu, como jovem, né, assim, impetuoso, né, mas aí eu falei, Lula, o povo tá, todo mundo tá falando, a luta continua, a luta continua. E eu achando que eu ia dar o palpite certeiro pro Lula, pro discurso do Lula, né? Eu falei assim, pô, fala que a luta é contínua, você dá um diferencial aí. Tá? Eu acho que, assim, ele foi uma pessoa importante. Aqui no estado eu tive como disse, o Arlindo Vilasco importante, né? Porque o Arlindo, quando ele foi candidato a governador, foi a primeira campanha a governador que eu entrei, foi muito interessante. Né? Lá em Cariacica teve Paulo Matede, que era do movimento popular, lá das associações de moradores. Né? Tem a falecida Alta Trindade, que teve um papel importante também na minha formação. Então, assim, eu tive uma formação política muito bem sólida de pessoas importantes em Cariacica e fora. Né? As leituras, assim, do ponto de vista da leitura, para consolidar essa coisa da pessoa, um dos primeiros livros que eu li foi Olga, do Fernando de Moraes, um dos mais importantes livros, do meu ponto de vista, que eu li. Porque foi a partir daquele momento que eu comecei a entender muito mais o que era estar no Partido Comunista, o que foi ser aquela história, por que prenderam, por que deportou, por que aquela mulher foi condenada à morte. Então, assim, toda a crueldade que aquele sistema criou, aquilo ali foi importante. Um outro livro que eu li também, dessa leitura que eu fiz, que eu considero que todo brasileiro tinha que ler, que é o livro Brasil Nunca Mais, falando sobre a ditadura militar. Os relatos que foram feitos, que foi prefaciado por Dom Paulo Evaristo Arnes, teve, né, um monte de pessoas que fez aquele livro. Eu tenho esse livro, é um livro extraordinário para quem quer entender o que foi a ditadura militar no Brasil, tem que ler aquele livro. E quem lê aquele livro e ainda defender a ditadura é um desumano. A pessoa que não tem nenhum. Não aprende nada. É um ser insensível ao aprendizado. Li também, entre outros, que também muito importante para mim, foi A História da Riqueza do Homem. Não sei se você chegou a ler, Eu cheguei a do ler esse Léo livro. Huberman. Para mim foi um Fantástico, divisor fantástico. de águas nessa perspectiva do porquê que eu sou petista, porquê que eu vou continuar sendo petista, porquê que eu acredito na transformação social. Porque é um livro que te estabelece como que tudo se formou. Uma pena que o Huberman morreu, né? E aí ele não viu, por exemplo, a derrocada dos países do leste europeu, o fim da União Soviética, então ele não pegou isso. Né? Mas tem outros escritos que deram conta de analisar esses fatos. Né? E, entre tantos livros que eu li, né, entre tantos, tem muitos outros, eu devo ter lido aí uns 400, 500 livros, né, mas eu destaco esse e, por fim, um outro, 1968, o ano que não terminou, do Eni Ventura, que eu acho que é um dos livros também muito, 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 muito bom. Além do mais, eu gosto de poesia. Você acredita? Eu li todos os livros do Elder Salomão. Sabe, o Helder Eu sei. Eu já li todos os livros do Helder. Eu tenho Tem todos os livros do Helder. Né? Tem uma verve poesias. poética. Eu gosto da poesia, eu Como, gosto de poesia. Já como li eu. Neruda, já li. Sim, muita coisa. Eu tenho um poeta assim que eu gosto muito, claro, além do Mayakovsky, né? Mayakovsky, já li Mayakovsky também. Mas tem um que aderiu até ao fascismo, né? Um poeta americano, Ezra Pound. Não, isso não conheço, não. Eu gosto muito da poesia dele. Você vê que essa coisa da arte, né? E da sublimação do ser humano não tem muito a ver nem com o posicionamento. Tem a ver e não tem necessariamente, né? Mas ele tem uma obra de qualidade. Tanto que ele era um poeta assim, tão significativo, até para o próprio Mayakovsky, né? Que ele tem uma frase, né? Ou tem um verso, melhor dizendo, o Ezra Pound,
que fala que o poeta é a antena da raça. Bonito. Da raça, né? Aí o Mayakovsky botou: o poeta é a antena da praça. Também. Que tem um conteúdo racista aí, né? Tem, claro. Quando fala de raça, tem. Tem um conteúdo racista. E até uma outra passagem interessante o Sergei Yesenin, que era um poeta assim, muito conhecido, né, no início do século passado, né, lá na Rússia, e ele, naquele tempo, que se escrevia com a caneta no tinteiro, né? A pena, né? Era uma pena e tal. Aí ele cortou os pulsos, encheu com o sangue ali, o próprio sangue, ali o tinteiro, né, da caneta, e escreveu o último verso com a tinta do próprio sangue, uma coisa assim muito comovente, né? E aí o Mayakovsky, ele escreveu, né, também sobre esse fato, né? E condenando essa questão do suicídio, né? Você vê como também, né? E depois o Mayakovsky estourou a cabeça com um tiro, né? Suicidou também. E aí eu até escrevi um poema, né, do suicídio, né? E foi um dos livros que Marx escreveu também, né, sobre a questão essa coisa do suicídio, o próprio Max Weber também. Então, você vê como a gente vive numa sociedade doente, né? E hoje as pessoas no Brasil é o país recordista com pessoas com problemas psiquiátricos, psicológicos. Né? Então... E isso está aumentando substancialmente. A gente vê isso nas escolas, que é um negócio muito forte, cara. Que tem de criança com ansiedade é um negócio fora do normal atualmente. Né? Então a gente tem esse lado. Mas a poesia, eu acho que ela é importante, cara. Eu acho assim, Mayakovsky, por exemplo, li também Mayakovsky, né? E outros, eu li muitas coisas, né? Nós temos aqui, né, o Carlos Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira, que eu aprendi a gostar de ler, aprendi a gostar mesmo de ler, foi lendo crônica desses caras, Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Eu li a crônica. Tem uma coleção de livros, de crônicas, chamada Para Gostar de Ler. Eu comecei a fazer ensino médio, e aí um dia eu fui na biblioteca da escola, peguei um livrinho. Você falou de livros, aí sabe qual é o livro que me marcou na adolescência? Essa aí, tipo aquela pergunta que eu te fiz, que ninguém espera. Papillon, do Henri Charrier. Esse eu não li. É um livro que, leia. Você vai adorar. Um livro que me marcou assim. Que é muito forte, cara. Tem livros que são coisas... Eu li, sabe? Mais recente, não tão recente, eu li os 2 livros da Margaret Atwood, que é o Conto da Aia e os Testamentos. Cara, que leitura fantástica é aquilo, cara. Se você lê, sabe? Eu não sou aquele cara que leio só um tipo de coisa. Não, leio várias coisas. O que me agrada, eu leio. Né? Então, embora ultimamente eu estou muito preguiçoso para ler livros, né? Porque com esse troço celular a gente acaba se envolvendo com as coisas, se perde 40 minutos só olhando os reels do Instagram, cara. É um negócio que é uma perda de tempo que a gente tem, e eu ainda não estou conseguindo me organizar para isso. Né? Para sair dessa rotina aí de passar o dedinho, botar a tela para cima, né? É uma coisa muito forte, cara. O que eu não ouço, que eu não vejo muito, que eu não entro muito, é o TikTok. Eu não entro muito no TikTok, não. Mas você usa mais também o Instagram? Eu gosto do Instagram, né, e o YouTube. YouTube, se for olhar a quantidade de horas que eu vejo no YouTube, é uma coisa que eu gosto muito do YouTube. Eu vou até colocar lá o seu canal, né? Eu te inscrevi lá no Instagram, vou me inscrever no YouTube também para acompanhar você. No YouTube, até agradecer ao nosso público. No YouTube, a gente passou já dos 130 mil inscritos aqui no canal.